Senhor Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, inclinamos nossos rostos a Ti, em direção ao pó, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a Sua grandeza. Te damos graças, Senhor, por poder estar nesse lugar. Tu nos guardou, nos livrou de tantas setas do mal, nos deu condição para vir até aqui. A Tua mão tem sido sobre nós, Pai. Podemos dizer, Ebenezer, vem abençoar a cada coração aqui esta manhã e aqueles que estão também acompanhando através da internet. Que seja de grande ajuda, Senhor. Esse é o objetivo. No nome de Jesus, pedimos perdão de nossas falhas e que o Senhor tome o controle de tudo aqui nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a cada um de nós. É bom estar aqui e fui incumbido nesta manhã de falar algo. Então eu peço que os irmãos orem por mim. Quero dizer que estamos trabalhando ali em Campos Novos e na região, e Deus tem abençoado, porque Ele prometeu abençoar. E eu sei que os irmãos têm orado por nós, e a oração é a chave da vitória. Também Deus abençoe Carlos, bom ver o senhor por aqui. E aproveitando que estamos em pé, vamos ler a Escritura, ganhando tempo. Eu tinha outro assunto, mas Deus colocou isso agora no meu coração e é melhor seguir a liderança do Espírito Santo. São João, Juízes, capítulo 16, a partir do verso 6. É uma escritura um pouquinho longa, mas os irmãos tenham paciência comigo. Diz assim: Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombastes de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe disse:
se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara, então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombastes de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declarastes em que consiste a tua força. Sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Pai, temos lido a tua palavra. Só a leitura já é uma mensagem. Seria o suficiente para nós despedir esse culto e voltar aos nossos lares abençoados. Mas nós rogamos, Senhor, que o Senhor amplie isso no coração e abra o nosso entendimento para compreender, Senhor, aquilo que o Senhor nos deseja dizer nesta manhã. No nome de Jesus, eu me rendo a Ti, Pai. Peço que esta congregação esteja com o coração aberto para receber a Tua palavra e repreendo qualquer espírito contrário. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu daria um pequeno título à nossa mensagem nesta manhã, e seria esse: apenas um conselho. Não afaste Deus da tua vida. Repetindo, o título é apenas um conselho. Não afaste Deus da tua vida. Nós sabemos que Deus é a diferença na vida de qualquer pessoa, no lar de qualquer pessoa. A diferença é Deus. O próprio Jesus, ele disse: sem mim, nada podeis fazer.
A razão de eu estar aqui atrás desse púlpito, vocês assentados nesses bancos, é Deus. Foi Ele que nos chamou, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá condição, é Ele que nos mantém no caminho. E geralmente não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Assim como não é o homem que procura Deus, mas Deus é quem procura o homem. E uma vez eu vi uma frase que me marcou, dizia assim: Deus sem você continua sendo Deus. Quem é você sem Deus? Deus sem você continua sendo Deus. Quem é você sem Deus? Nada. Absolutamente nada. Nós vemos a Bíblia dizendo no livro de nos Salmos 28, verso 7, a Bíblia diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele é a nossa força e a nossa proteção. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Não há ninguém aqui forte sem Deus, mas também não há ninguém fraco com Deus, porque Ele é a nossa força. E a Bíblia diz no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas se Ele é a nossa força, a força do povo é o próprio Deus no povo. Então, diz assim: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Também no Salmo 124, são coisas que os irmãos já têm ouvido inúmeras vezes. Mas nós não precisamos de coisas novas. Nós precisamos avivar as coisas que nós já sabemos. O salmista diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ninguém pode bater no peito e se jactanciar e dizer: eu sou. Eu consegui chegar aqui por minhas habilidades, por minha própria esperteza. Não. Porque Deus nos ajudou, chegamos até aqui.
Somos o que somos porque Ele tem sido a nossa força. Agora, nós vemos que o propósito do inimigo, o inimigo sabia que jamais eles poderiam derrotar aquele ungido do Senhor se, primeiro, não conseguissem afastar a força dele, não conseguissem separar Sansão da sua força. A força não era Sansão, a força era Deus. Se eles conseguissem afastar Sansão de Deus, eles dominavam aquele homem. E o profeta diz na mensagem, para onde foi a tua força? Eu quero apenas abrir o meu coração nessa manhã e compartilhar com os irmãos essas verdades contidas na Bíblia e na mensagem. Ontem, irmãos, eu falava ali em Rio dos Índios, baseando em Neemias, sobre a estratégia do inimigo. Você vê que quando Sambalate, Tobias e Gesem, eles bateram de frente com Neemias, mas quando eles não conseguiram ter êxito, não tiveram vantagem, agindo daquela maneira, eles mudaram a estratégia. Eles disseram assim: desce, Neemias, ao vale de Ono, vamos ter companheirismo. E aí Neemias, a Bíblia diz que Neemias diz que não desceria. Mas o objetivo deles, convidarem Neemias para descer ao vale de Ono, era para fazer mal a Neemias. Então, nós não temos que fazer acordo com o inimigo, porque o inimigo nunca vai querer ver você tendo vitória. Ele nunca vai querer que o povo de Deus triunfe sobre ele. Então aqui diz assim: e como eu disse, Sansão e Dalila são muito parecidos com a igreja. Eu quero compará-los desta maneira esta noite, podemos dizer esta manhã. Sansão foi um grande homem enquanto seguia o Senhor. Por isso o tema é: não afaste Deus da sua vida. Sansão foi alguma coisa enquanto seguiu o Senhor. E enquanto ele guardava os mandamentos de Deus, andava com Deus, Deus o usava. E ele tem feito com a igreja da mesma maneira. Enquanto a igreja caminha com Deus e guarda os mandamentos de Deus, Deus pode usar a igreja. Mas quando a igreja sai pela linha lateral, como Sansão fez, então Deus não pode mais usar a igreja. Ele tem que encontrar outra coisa para operar, porque ele só pode usar uma igreja, ou organização, ou indivíduo, enquanto eles andam fielmente em seus mandamentos. Para onde foi a tua força, Sansão? Para onde foi o Deus que tu servia dia e noite? Porque Sansão se encontrou naquela condição porque ele afastou Deus da vida dele. E Sansão se saía muito bem. Ele teve um bom começo. E ele se saiu bem até que começou a flertar. E quando começou a flertar, ele se meteu em problemas. Deus, irmãos, a razão dele estar nos falando aqui nesta manhã, e inúmeras vezes já tem falado através desse púlpito, é porque ele não quer ver você em problema. Ele não quer me ver em problema. Então, o que ele faz? Ele nos aconselha. Agora, Deus, ele não é um ditador. Deus, ele não impõe as coisas.
Ele apenas apresenta o caminho. E ele diz: se você andar por esse caminho, você terá sucesso. Se você andar por esse, você terá fracasso. A escolha está em nós. É nós quem vamos decidir por qual caminho nós vamos querer andar. Mas eu creio que todos aqui querem ser vitoriosos. Eu creio que cada um de nós queremos ter uma vida de plena vitória. Mas o caminho para a vitória é uma obediência completa à palavra. Aí veja, ele segue dizendo aqui, quando ele começou a flertar, ele se meteu em problemas. Esse foi o seu primeiro passo para se desviar. Eu creio nesta noite que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo. Essa mulher filisteia era incrédula e Sansão foi atraído por sua beleza. E eu acho que a igreja tem feito muito disso. Tem sido atraída e tem começado a flertar com o mundo e tentado se padronizar com o mundo. Sansão se juntou com más companhias, e você sempre deve lembrar que quando você anda com más companhias, você está fora da vontade do Senhor. Minha velha mãe sulista costumava me dizer: se você se deita com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas. Essa é uma expressão rude, mas tem muito senso comum no cotidiano. Você sempre não consegue se associar com as coisas do mundo. Você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar ser espiritual e humilde perante o Senhor. Não há como. Não tem jeito de se associar com as coisas do mundo e continuar sendo aquele crente fervoroso, aquele crente de oração, aquele crente que costuma vir aos cultos com frequência. Quando começa a flertar com o mundo, um esfriamento começa a tomar conta. Você é conhecido pelas suas companhias. Há um velho ditado que diz: diga-me com quem você anda, e eu te direi quem você é. E quando a igreja começa a manter companhia com o mundo, então não é nada mais que o mundo. Ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo, se aparta da companhia de Deus, dos anjos e da herança de Deus, quando começa a flertar, como fez Sansão. Você percebe quando um jovem começa a enfraquecer na fé, ele muda as companhias. Ele já não quer mais caminhar com pessoas mais espirituais. Ele já não quer mais ter amizade com pessoas que convidam ele para a oração. Ele começa a procurar pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Porque isso é bíblico. A Bíblia diz: andarão dois juntos, se não estiverem em pleno acordo. Tudo que um pai não quer é ver um filho na cadeia, nem ver um filho, muito menos ver um filho morto. Tudo que Deus não quer é ver a queda de um filho dele. Mas tem coisas, meus amados, que o próprio Deus não pode fazer, porque Ele respeita aquilo que Ele estabeleceu. E o maior poder que Deus nos deu foi o poder chamado o livre-arbítrio. Ele
não interfere em nossas escolhas, em nossas decisões. Só que nós teremos que arcar com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Mas ele está falando aqui nesta manhã, porque ele não tem outros lábios a não ser os seus e os meus. Quando Josué estava prestes a partir, ele reuniu o povo e começou a aconselhar. E disse: vocês têm visto, a razão de nós termos vitória sobre os nossos inimigos é Deus. Nós, um povinho como esse, vencer nações 2 vezes maiores do que nós, tem que ser algo sobrenatural. A razão de nós permanecermos em pé em um mundo podre como esse, não é a nossa força, é Deus. E Ele está querendo que nós o mantenha cada vez mais perto. Mais perto e mais perto. E o diabo luta com todas as forças para nos manter afastados de Deus, ou para nos afastar de Deus. Porque ele sabe, ele não teria vantagem sobre Eva se ela permanecesse na companhia de Adão. Mas ele esperou uma oportunidade. Ele esperou o momento que Eva se encontrou sozinha, sem a sua proteção, porque a proteção da mulher é o esposo. A proteção da igreja é Cristo. E é o que o inimigo tem feito, afastado Cristo das igrejas, e então ele tem simplesmente arrastado o mundo para dentro da igreja. Olha aí fora no mundo denominacional. Mas o que ele quer que nós faça? Não afaste. Não afaste Deus da sua vida. Mensagem, a era de Éfeso, página 71, o profeta diz: há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 3, ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e regozijam, e cantam e têm momentos de grandes emoções, mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela, se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra. Elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Ó igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar essa palavra ou tirar dela, mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que possa movê-lo abertamente. Está encoberto, e eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. E isto tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecoste antes que seja tarde demais. Era de Esmirna, página 103. Veja você, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Posto Deus de lado, Israel era como qualquer outra nação. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem.
põe a liderança do Espírito Santo de lado, e a igreja nada mais é do que o mundo com o nome de Deus vinculado a ela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, exatamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. O Espírito de Deus é o que faz a diferença. Na mensagem Redentor e Redenção, há um conselho aqui. Parágrafo 94, o profeta diz: ele foi até ela, falando de Boaz, e disse: agora olhe, não deixe este campo. Boaz, o profeta diz, é um tipo de Cristo. E Boaz foi até Ruth, ao ver ela respigando ali, e ele disse: dê um conselho a ela, não deixe esse campo. Não deixe os princípios, não deixe aquilo onde você começou, como você começou, trabalhando de uma maneira fervorosa, assídua. Porque há uma recompensa logo à frente, se você não deixar esse campo. E o Boaz desse dia, o Espírito Santo está dizendo: não deixe esse campo. Não deixe esse campo. Há outros campos que parecem ser mais verdes, parece ter mais cevada, mas ninguém fará a proposta que Boaz fará para ti. Ninguém tem para dar a você o que Boaz tem. Então não deixe esse campo. Vá até o fim. Continue respigando. Continue trabalhando. Continue servindo a Deus. Continue orando. Continue lendo as mensagens, continue vindo aos cultos, continue apoiando esta obra. Eu amo isso, diz o profeta. Desejaria que tivéssemos tempo para parar aqui por alguns minutos. Não deixe este campo, ele volta a dizer. Gostaria de parar aqui por um minuto. Não deixe este campo. Há alimento suficiente para nós nesse campo. Não precisamos de outras coisas. Há alimento suficiente nesse campo para nós. Não precisamos ir atrás de outras coisas. Não precisamos de novidade. Não precisamos de coisas novas. Temos o suficiente aqui nesse campo. Temos alimento suficiente para nos manter vivos até aquele dia do grande encontro. É assim que é. Fique aí, diz o profeta. Aí ele diz aleluia, que quer dizer louvado seja Deus. Fique aí. Oh, eu sei que vocês me chamam um pouco inculto, me acham um pouco inculto, mas olhe, fique onde você está. Esse é o conselho nesta manhã. Fique onde você está. Há segurança para você. Não queira aventurar lá fora. Não queira. Porque o inimigo está tentando de tudo para descobrir o segredo, a razão da tua vida, do teu sucesso. O que faz vocês, irmãos mais velhos, está há tanto tempo nessa mensagem? Tantas dificuldades, tantos problemas. Mas você permaneceu porque o Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa força. Se Ele tem sido tudo para nós, teríamos coragem de afastar. E como nós afastamos? Às vezes, através das nossas atitudes.
Sansão pensou que jamais iria cair. Ele brincou, ele dormiu com a mulher, no outro dia acordou, pegou os portões da cidade, colocou em cima sobre sua cabeça, levou-o lá na montanha. E ele pensou, eu posso fazer o que eu quiser, e sempre vou ser Sansão. Não. Chega um momento que as nossas próprias atitudes podem afastar Deus da nossa vida. O próprio orgulho pode afastar Deus da vida. O próprio pensar pode afastar Deus da nossa vida. Pensar que somos quando não somos nada. Pensar que temos quando não temos nada. Pensar que podemos quando não podemos nada. Pensar que somos melhores do que outros, quem sabe, quando na verdade não somos. Isso pode afastar, porque Deus é a diferença. Ou pensar, às vezes, que é nós que fizemos. Quando o profeta pensou dessa maneira, Deus deu uma grande lição. Ele dizia, acha os piores dentre a congregação. As doenças piores, traga e eu garanto. Garante o quê? Nós não garantimos nada. Deus é quem sabe. Ele disse, deixe que eu escolho quem eu quero curar. É Deus quem escolhe, é Deus quem traça o nosso caminho. É Deus que diz, por aqui é melhor, mas Ele não força nós a andar, apenas um conselho. Mas quantas vezes um pai morrendo, ele reúne seus filhos e diz, meus filhos, se vocês quiserem ser bem-sucedido na vida, o pai vai dar um conselho a vocês. Como um homem, com tantas experiências, ele começa recomendações, mas ele não pode forçar aqueles filhos a fazer aquilo. Deus, aquele ser, o ser que conhece o fim antes do começo, ele reúne seus filhos ao redor de si e começa a aconselhar. Meus filhos, vocês querem ter vitória? O caminho da vitória é esse. Mas quantos dizem assim, isso são conselhos ultrapassados. Nós estamos vivendo numa era moderna. Mas Deus não se moderniza. A palavra dele não se moderniza. Ela foi, ela é e ela sempre será a verdade. Amém. Apenas um conselho. Não leve as coisas de Deus brincando. O maior tesouro chegou nas nossas mãos. A maior mensagem chegou na sua e na minha mão. Não segure ela na mão apenas. Arraste ela para dentro do seu coração. Davi, ele disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É diferente a pessoa que tem a mensagem, a palavra no coração daquele que tem na cabeça somente. Da cabeça o diabo tira, mas no coração ele não pode. Então o conselho segue. 96 o profeta diz, olhe, não se desvie, fique em Cristo. Como não se desviar? Não é só se desviar para o mundo. Podemos se desviar da doutrina verdadeira. Podemos sair fora do centro do caminho. E ele diz aqui, olhe, não se desvie, fique em Cristo. Não vá atrás de dons.
e coisas, mas fique com o doador. Fique com o doador. O profeta irmão Branham, ele diz que a palavra escrita, ela é mais segura do que visões e revelações. Fique com Cristo. Deus cuidará dos dons. Fique aí. Sim, fique no campo. Disse, pegue um pouco dessas espigas. E disse, não saia desse campo. Fique bem aí. Agora você pode tirar conclusões sobre o que eu estava para dizer ali. E então fique aí agora, até o anoitecer, até o sol se pôr. Fique no seu lugar, até o anoitecer. Fique no seu lugar, até o dia terminar. Porque quando o dia terminar, nós entramos na eternidade. Se estivermos no campo. E quando, ele diz, e quando Cristo te batiza com o Espírito Santo, fique bem aí com Cristo. Esse primeiro amor está em seu coração. Nunca o deixe esfriar. É um conselho, não é uma imposição. Esse primeiro amor está no seu coração. Nunca deixe esfriar. Por que Deus está dizendo isso, irmãos? Porque essa é a tendência. E para que isso não se apague, essa brasa não se apague, o que precisa? Ela sempre precisamos estar pondo lenha no fogo. Se não põe lenha no fogo, o fogo se apaga. Continue amando, vá adiante. Observe então o que ele disse. Agora eu ordenei que esses moços não te incomodem. Conta-se de um pastor que sentiu a falta de um irmão na igreja, e ele foi atrás desse irmão para ver o que estava acontecendo. Chegou uma noite, uma tardinha na casa desse irmão, era inverno, e esse irmão estava ali ao redor da lareira. E aquele pastor apenas cumprimentou o irmão, pegou e se assentou, e não disse uma palavra. Pegou a pazinha de mexer as brasas, olhou uma brasa viva que estava ali no meio daquele fogo, pegou aquela brasa e colocou de um lado. E apenas ficou olhando. Ficou olhando para aquela brasa. Era apenas um conselho que o pastor tinha para dar. Ele não foi ali para amarrar o irmão e trazer a força para a igreja. Ele foi ali apenas para dar um conselho. E então aquele irmão começou a olhar aquelas brasas, a que estava afastada do fogo. E aquela cinza branca começou a cobrir aquela brasa, que uma vez era viva. E o calor diminuiu. E quando o pastor olhou, aquele irmão começou a chorar. Ele entendeu que aquela brasa, afastada do fogo, era ele. E o pastor viu aquela brasa quase apagada. Ele pegou a pá e colocou a brasa de volta no fogo. E aquele irmão deu um abraço no pastor e disse: domingo eu estarei na igreja. Apenas um conselho. E ele estava dizendo: não se afaste de Deus, porque se afastar, é isso que pode acontecer contigo. Se você se afastar de Deus, esse tipo de coisa pode acontecer contigo, com a tua família, vira desgraça. Terminando. Deve haver levantado e aproximado um pouco mais. Se assim pudéssemos dizer, esticando seu pescoço para darem uma boa olhada, e que puderam ver? Só uma massa de carne humana,
um homem que foi uma vez o grande guerreiro, guiado cegamente como estava, por um mocinho que o conduzia até a arena. Em todo dia os salões faziam eco de parede a parede com o espetáculo de mulheres e homens bêbados. Que espetáculo deve haver sido esse? Que silêncio deve haver reinado sobre o edifício quando este homem, o principal inimigo para eles, guiado por um mocinho, vinha agora caminhando na arena sem olhos. E ter que ser guiado por um jovenzinho, um homem que havia sido tão corajoso, um homem que havia sido o guerreiro da classe que Sansão foi, e agora tinha que ser guiado por um mocinho à arena. Esse homem que havia sido um servo de Deus, trazido nesta condição a este lugar de bebedeira. Era uma grande celebração para seu deus Dagom, o deus peixe, que havia obtido a vitória sobre Jeová. Paremo-nos por um minuto e permitamos que isso penetre. Vai observando. Como você fere um pai, ferindo o filho. Como você atinge um pai, atingindo o filho. Por isso o profeta diz, o Deus Dagom, tendo vitória sobre Jeová. Porque ali estava um filho de Deus derrotado. Paremo-nos por um minuto e permitamos que isto penetre, celebrando a vitória sobre o exército de Jeová. Dagom, o ídolo pagão, o deus peixe, o deus dos filisteus, ao qual Deus odiava. E aqui estavam em sua bebedeira, celebrando a vitória sobre o servo de Deus, que havia sido conquistado. Que coisa mais terrível é pensar isto. Eu desejo, se for possível, que ficássemos quietos por uns minutos e pintássemos o quadro disto. Imagine-o somente em sua mente, se você houvesse tido que parar-se e olhar algo semelhante a isso. Então, vou trazer de novo o quadro a você. Imagine, diz o profeta, vamos viajar até aquele dia, para que isso se torne vivo em nossa mente. Porque essas histórias deixadas, que Deus permitiu serem registrados na Bíblia, é para exemplo nosso. Imagine, todo dia bebendo, celebrando, mulheres finamente vestidas, homens, guerreiros, grandes homens da nação, se reuniram neste novo edifício onde haviam levantado um novo ídolo, o Deus Peixe, dando-lhe honra e louvor pela vitória sobre os servos de Jeová. E agora, para fazer a coisa pior, eis que vem o homem, líder, o mensageiro do dia, com seus olhos arrancados, guiado pela mão por um mocinho para trazê-lo ao estádio. O jovenzinho guiou a este cego ao lugar. Me parece ouvir o sussurro deste grande homem parado ali, como uma grande máquina, porém totalmente inútil. Deus o havia levantado com um propósito, porém vendeu sua primogenitura. Quer dizer, Sansão afastou Deus da vida dele. Aqui estava como uma massa de maquinaria, sem força nela, guiado por um jovenzinho, mas sem dúvida penso em minha mente que Sansão havia pensado em todas estas coisas. Quando perdeu sua força, pensou no que havia sucedido. Seu voto havia sido tirado dele e se havia rendido ao inimigo. E eles, em troca, lhe haviam tirado a visão de seus olhos. E ele disse ao rapazinho, simplesmente guie-me aonde está essa coluna. E pense, o tinha ali fora, fazendo críticas dele, entretendo a esse grupo de bêbados. Que reprovação era isso? Que desgraça foi essa? Que exemplo foi esse? Isso me traz à mente a uma nação derrotada, que está
que está moralmente decaída, enquanto Sansão, humilhado e quebrantado, estava ao lado desta coluna, servindo de crítica para seu inimigo. Que condição foi essa? Foi um símbolo de graça de uma nação caída, moralmente corrupta, de uma igreja caída que vendeu suas primogenituras, que havia decaído moralmente e se havia rendido ao inimigo. Foi um exemplo público, ainda que fosse levantada para servir a Deus, mas agora caída numa decadência moral, a que tem levado a essa condição. Que exemplo foi esse? Me parece ouvir dizer a todos os guerreiros ao redor, a todas as damas com seus braceletes e suas finas joias, e a todos os demais: esse é Sansão? É esse aquele poderoso do qual vocês falam? Esse é o homem do qual vocês disseram que o Espírito do grande Deus vivia nele? Esse é o homem que podia vencer nossa nação, do qual vocês falaram? Porém, olhe ele agora. Motivo de chacota, motivo de crítica. O maior triunfo do inimigo não é ceifar um cristão, não é que ele não tem prazer em ver um cristão partir dessa vida salvo. Ele quer desmoralizar, ele quer derrubar, ele quer escandalizar. Esse é o maior triunfo de Satanás. Que exemplo, que lição deveria ser para nós. Que coisa solene deve ser. Não devemos aproximar-nos a isto como se nos reuníssemos simplesmente para fazer um bom tempo de celebração. Vimos e nos juntemos para ver onde estamos parados, para ver o que nos está sucedendo. E me parece ouvir, e Sansão sem dúvida podia ouvir, de um lado e do outro, da gente que havia ouvido dele dizer: bem, este é Sansão? E penso hoje, se nosso inimigo não pode nesse tempo dizer quase a mesma coisa do nosso movimento pentecostal. O mencionar do nome de Sansão punha a todos nervosos, enquanto Deus era com ele. Quando falava o nome de Sansão, os filisteus começavam a tremer. Mas agora não, porque a força, a grande força, não estava com ele. O que faz a diferença é Deus. O que faz a diferença é Deus. Porque ele era o servo ungido de Deus. Ele nasceu com um dom nazireu. E eles sabiam que nada podia estorvar nem parar esse dom nazireu enquanto ele o mantivesse. Ele foi o homem escolhido de Deus para o dia, o mensageiro escolhido de Deus para esse dia. Muitos deles pensaram que seria isto. Muitos deles o recordaram. Muitos recordaram ao olhar a esta criatura inútil parado aí com seus braços ao redor da coluna, cego, fazendo crítica dele, batendo-lhe com chicotes e dizendo-lhe: vamos, Sansão, tu grande homem forte, faça algo quanto a isto. Tu que és tão forte, onde está o teu Deus? Não é esta a maneira como o inimigo gosta de fazer, quando ele pode colocar-te debaixo? Porém ele não se atreverá a fazê-lo enquanto o poder de Deus esteja operando através da igreja. Ele teria temor de fazer isto enquanto a bênção do Nazireu esteja sobre ti. Porém, se ele pode ver-te açoitado, então é quando ele faz crítica de ti. Então é quando ele pode dizer que não há diferença entre eles e nós. Quando ele pode ver o mundanismo dentro da igreja, o inimigo diz: não faz diferença ser do mundo e ser da igreja, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas quando a unção do nazireado está sobre a igreja, o inimigo não se atreverá a dizer uma palavra, ele terá medo. Quando se falava o nome Sansão, todos ficavam nervosos. Ele era o que aumentava o número de mortos do inimigo. Dizem, são os mesmos homens, tal como nós. Porém, quando há algo diferente, algo sobressalente,
com a bênção de Jeová sobre ele, então tem temor de dizer algo. Enquanto eles podem ver esse poder de Deus operando, o diabo tem suficiente sentido para guardar sua boca e trancá-la. Porém, quando ele sabe que tu estás vencido, então ele solta todo o demônio que pode sobre ti. Essa é a condição na qual estava Sansão. Pensamos por um momento, enquanto podemos ver aos guerreiros, alguns desses velhos veteranos com cicatrizes em seus rostos, ao olhar a Sansão de pé ali, sem esperança, inútil, se recordaram de havê-lo visto de pé com uma queixada de jumento em sua mão e 1000 filisteus a seus pés mortos. O próprio inimigo lembrava dos dias que Sansão tinha a mão de Deus sobre ele. E eles diziam, era esse. Tinham marcas, tinham cicatrizes. Eles diziam, foi esse mesmo homem que eu vi com uma queixada seca derrubar 1000 de nossos homens. Foi esse homem aí. O que aconteceu com ele? Para onde foi aquela força? Para onde foi aquele poder? Para onde foi aquela unção? Para onde foi aquele fervor? Para onde foi aquela alegria? Para onde foi aquele prazer? Irmão Brana grita na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Tabernáculo Brana, os filisteus vêm sobre ti. O inimigo não está contente. O inimigo não está satisfeito. Ele quer mais de nós. Ele não quer que nós simplesmente sejamos crentes fervorosos. Ele quer que nós sejamos pessoas, membros de igreja. Somente isso e ele estará contente. Mas Deus, o conselho de Deus é este: não se ausente de Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Mas foi apenas um conselho, irmão Clenoir? Eu não creio que só tinha 120 quando Jesus falou isso. Mas só 120 que acataram o conselho dele. Mas esses 120 não saíram perdendo. Eles saíram ganhando. A minoria, nem que seja a minoria, que acatar o conselho de Deus, não sairá perdendo. Sairá ganhando. Sairá vitorioso. Porque Deus não dá conselho errado. Deus não nos dá conselho para que nós se frustre lá na frente. O conselho de Deus é o melhor conselho. E aí eles diziam, aí está, sem esperança. E agora ao ver um jovenzinho guiando pela mão, podiam recordar quando comentavam em seu concílio sobre as notícias que chegavam, e de que um homem, um simples homem, fez o que fez com uma queixada de jumento seca pelo sol. E agora muitos de vocês conhecem a história dos filisteus e as armaduras que esses homens usavam. O elmo sobre suas cabeças era de bronze, de quase 1 polegada de grossura. E as vestiduras que vestiam estes grandes e poderosos homens, com grandes peças de bronze de 0,5 polegada por todo o corpo para cobri-los, das lanças largas que podiam acometer-lhe, ou de um forte golpe com uma espada de 2 fios que podia levantá-los de seus pés. Agora, como podia um homem, um simples homem, com 1000 ao seu redor, armados, vestidos como guerreiros, com lanças, com esses grandes elmos que tinham somente uma abertura para olhar através dela, como podia um homem tomar uma queixada de jumento e derribar a 1000 deles de uma vez? Ao primeiro golpe que desse com essa queixada seca, haveria se tornado em pedaços ao golpear um desses elmos. Eles sabiam que havia uma força sobrenatural, porque quando ele golpeava o guerreiro na cabeça, o elmo se afundava e o matava instantaneamente. À direita e à esquerda ele golpeava, e cada vez que ele golpeava, o poder de Deus golpeava com ele. Não se necessita
a nossa maneira de pensar uma grande coisa. Se necessita de uma mão que esteja completamente ungida com o Espírito Santo, com o poder de Deus para golpear a qualquer inimigo sob qualquer circunstância. Como deviam estar recordando aqueles guerreiros? Será possível que tenhamos ao homem que não é? Eles não acreditavam que era Sansão ali. Não pode ser ele. Será possível que tenhamos ao homem que não é? Alguns poderiam dizer, não, é esse. Eu posso ver sua estatura, é Sansão, aquele que serviu, segundo suas palavras, ao que era o Deus verdadeiro. Mas sem dúvida seu Deus lhe tem abandonado. Mas olha o que diz o profeta, porém eles estavam equivocados. Deus não havia abandonado ele. Ele havia abandonado Deus. Não foi Deus que abandonou Sansão. Foi Sansão que abandonou a Deus. E eu creio que isso é o que sucede com o povo nesta noite. Não é Deus que tem abandonado sua igreja, é a igreja a que tem abandonado a Deus e a sua palavra. E isso é o que sucede. Muitos deles recordaram o grupo que esteve a um lado, quando Dalila o atou com cordas que mesmo os cavalos não podiam rebentar, e como, quando vieram sobre ele, se tornaram como fios. Ele simplesmente o rebentou em pedaços, e agora aqui está este homem derrotado. Outro grupo podia recordar a noite ali em Gaza, como havia cercado, mas a unção ainda estava sobre ele, e intentaram cercá-lo, lhe fechar as portas, e disseram agora, cairemos sobre ele. Mas o Espírito do Senhor regressou a ele, e o levantou às portas, e caminhou com elas morra acima. Quando um homem está na linha do dever para com Deus, não há portas nem nada que possa atravessar em seu caminho. Um dia o diabo procurou acercar ao homem de Deus e o seu povo no Mar Vermelho, porém ele simplesmente o atravessou. E quando um homem esteja no serviço de Deus, enquanto a unção e a bênção estejam sobre ele, não deve ter temor de nada, porque ele nos tem prometido que estaria conosco e nada nos molestaria de nenhuma maneira. Fechemos nossos olhos. Pai, de todo o meu coração, chamando o Senhor por testemunha, entreguei, Senhor, aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Deixo isso, Senhor, diante da Tua igreja e oro, Pai, para que o Senhor trabalhe em cada coração. E se porventura, Senhor, aqui ou em algum lugar, através da internet, alguém está afastando o Senhor da vida dele, dela, que essa mensagem possa servir de ajuda. Pai, sabendo que o Senhor é a diferença, não deixe com que a frieza tome conta das nossas vidas. Não deixe com que a indiferença tome conta da nossa vida. Não deixe, Senhor Deus, com que nós trate as coisas mais valiosas com descaso e as coisas que têm menos valor com tanta dedicação. Por favor, Pai, nos ajude, Senhor. Eu rogo essa graça em favor de cada um de nós, Pai. Eu me coloco na fila dos necessitados e peço que o Senhor me dê graça para ir até o fim, Senhor. Nunca sair desse campo, como foi o conselho que Boaz deu a Ruth. Oro pelos meus irmãos e irmãs, meus irmãos jovens, moças e rapazes. Há tantos campos verdes ao lado desse campo, tantas vitrines, Pai, tantos atrativos, que leva a um esfriamento muitas vezes, que leva as pessoas a esquecer da vida de oração, da vida de busca, da vida de meditação, e se faz simplesmente do culto um dever, uma tradição, e não vem mais com aquele sentimento como se vinha no princípio, naquela expectativa. Não se vê mais como se vinha orando e chorando pelo caminho, dizendo: Senhor, fale comigo.
Ó Deus, traga um reavivamento para dentro de nossa alma, Senhor. Como aconteceu naquele país galês. Aquele soldado estava com sua alma em chama, Pai. Assim seja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde teu povo e fique conosco. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.